Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao meu canal, sejam bem-vindos a mais este vídeo. Quero começar pedindo a você que compartilhe o vídeo, compartilhe com seus familiares, com seus parentes, com as pessoas que têm dúvida, que não conhecem a palavra de Deus, as pessoas que têm desejo em conhecer. Com certeza você conhece alguém que não entende muito sobre a Bíblia e que tem vontade de entender. E você pode estar compartilhando com essa pessoa. Compartilha todos os vídeos ou compartilha o link e fala para ela, se inscreva neste canal. Você vai aprender bastante. Tem bastante vídeos para aprender sobre vários assuntos. E nós vamos estar postando cada final de semana aí mais vídeos, sobre outros assuntos. E essas pessoas, como você também, poderá estar aprendendo muito mais, E repasse essas mensagens às pessoas. É um convite de Deus para nós pregar o Evangelho e mostrar o caminho para as pessoas. Nós não vamos conseguir salvar ninguém, mas nós vamos ajudar. Nós vamos ser a luz menor para que as pessoas encontrem a luz maior, que é Jesus. Se Deus te dá o entendimento, está me dando o entendimento, através do Espírito Santo, nós devemos levar também isso às pessoas, para que elas também obtenham este entendimento, para assim compartilhar com outros. E assim o Evangelho será pregado a toda tribo, língua, povo e nação, como diz em Apocalipse 14, Queridos, então reafirmando, não deixe de compartilhar. Compartilhe aí no seu Facebook, peça lá, se inscreva nesse canal, é muito boas mensagens, espero que você goste, espero que você esteja entendendo, tá certo? Qualquer coisa, antes de você estudar, o melhor é se fazer, antes de você assistir o vídeo, ore para Deus pedindo entendimento, que você compreenda a mensagem que Deus está passando para você através do seu servo, ok? Vamos lá? Hoje nós vamos estudar o livro de Atos, capítulo 2, nós já estamos falando aí há 3 vídeos, Esse é o 4º vídeo, se eu não me engano, sobre o assunto do Espírito Santo e o derramamento, do Espírito Santo e o falar em línguas. E hoje nós vamos concluir aqui em Atos 2, que fala a chegada do Espírito Santo, onde os apóstolos recebem ali, o Espírito Santo e falam em línguas. Mas que tipo de línguas estão falando e por quê? Ok? Vamos lá? Pega a sua Bíblia aí, eu quero que você acompanhe na sua Bíblia ali. Livro de Atos, capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 até o 13, depois vamos dar sequência aí mais um pouco, tá? Até ficar bem esclarecido aí, que no próprio texto vai explicar aqui o derramamento do Espírito Santo, falar em línguas e que línguas que eles estão falando, certo? E se você está assistindo esse vídeo hoje e não assistiu os outros, para você entender, você precisa assistir o vídeo 1, o 2, o 3 e esse de hoje. Tá? O parte 1, 2, 3 e o 4, que é sobre o mesmo assunto, derramamento do Espírito Santo e falar em língua. Ok? Se é bíblico ou não. Tá certo? A Bíblia fala em falar em línguas. Tá aqui, é claro. Mas ela explica qual tipo de língua que é falado. O verso 1 começa assim. E ao completar-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte, e este som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Aqui nos dá a entender que eles estavam num templo, que era a igreja naquela época, reunidos, com certeza em oração, em espírito de oração, porque o próprio Jesus mandou que eles ficassem reunidos, E eles estavam buscando a Deus. Buscando uma purificação, queridos, uma purificação de espírito o quê? De mente. Uma purificação de mente para poder ser preenchida com a sabedoria do céu. E ela vem aqui então o Espírito Santo e preenche do que eles precisavam naquele momento. E do que eles precisavam naquele momento? Pregar o Evangelho para todas as pessoas que estavam reunidas naquela festa. E vocês vão ver aqui quem estavam ali e por que eles receberam então o Espírito Santo aqui. No verso 3. Então todos viram distribuída entre eles línguas de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Você vê que aqui está falando, pousou sobre eles uma língua em forma de fogo, Não tem uma explicação fora disso daqui, porque não é uma língua de fogo, não é um fogo literal, Pousou sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Queridos, o texto deixa bem claro, presta atenção. Começaram a falar em outras línguas, não em línguas estranhas. Você está prestando atenção? Em outras línguas, é como se falassem em outras linguagens, em outras
uma linguagem que é entendível, que nós vamos ver aqui, que é de outra etnia, de outra denominação, de outra cultura, né? Que eles eram judeus, então veio pessoas de outras regiões e eles começam a falar em outras línguas. Em outras línguas, não em línguas estranhas. É o que a Bíblia está dizendo para nós. Continuando aqui. Começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. O Espírito Santo concedeu que eles falassem porque eles não falavam em línguas estrangeiras. Então o Espírito concedeu naquele momento que eles falassem essas línguas. Por quê? Nós vamos ver aqui. Olha o motivo. Do verso 6 em diante fala. Presta atenção. Acompanhe na sua Bíblia. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as partes do mundo. Você está prestando atenção? Pessoas que veio de todas as partes do mundo. Agora, fala para mim. Todas as partes do mundo falam a mesma língua? Claro que não. Se vem pessoas dos Estados Unidos para cá, para o Brasil, que língua que eles falam? É inglês. Eles vão entender o português? Não. E para eles entenderem uma pregação, o que nós precisamos falar? O correto era por alguém que fala inglês, falando na própria língua deles. Esta é uma das línguas que os apóstolos receberam, na linguagem de outro país. A Bíblia deixa clara para nós. Olha, o restante do texto vai dizendo isso. Acompanhe aí. O verso 6. Ao ouvirem aqueles estrondos, ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, por cada um ouvia falar em sua própria língua. Você está prestando atenção? Cada pessoa que não morava, que era de outros países, né? Que ali diz no texto 5, olha, vou repetir, o 5. Ora, estava morando em Jerusalém judeus temente a Deus, vindo de todas as partes do mundo, pessoas que falavam em outras línguas. E quando eles veem aquele barulho, eles se reúnem todos ali naquele local e ficam maravilhados. Por que maravilhados? Porque eles escutam agora aquele povo que recebeu ali o Espírito Santo, aquela turma que estava reunida ali, falando em línguas que eles entendiam, que era na sua língua materna. O texto está deixando bem claro no verso 6. E ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Tem versão que fala em sua própria língua materna. O verso 7. Perplexo, admirados, comentavam uns com os outros. Porventura, presta atenção, porventura, não são galileus todos esses que estão falando? Os galileus, quem que eram os galileus? Era os profetas, o povo que estava ali, que recebeu o Espírito Santo, que falava o quê? Em aramaico e hebraico, era a língua deles ali daquela região. Eles não falavam em línguas estrangeiras. E eles começam a falar em línguas agora materna deste povo que veio de todo o mundo, que está falando no verso 5. Vamos dizer assim, um falava em árabe, ele falava em inglês, ele falava em espanhol, em italiano, que todos desses lugares estavam entendendo na sua própria língua. Verso 8. Como então, o povo estava falando, como então cada um de nós os ouve falar em nossa própria língua materna? Você está prestando atenção? Como cada um de nós, de cada país diferente, estamos ouvindo eles, estamos entendendo eles falar na nossa língua materna? Está falando em línguas estranhas aqui? Você está prestando atenção? Eles estavam falando em línguas estranhas, essas palavras aleatórias que ninguém entende, nem o próprio falante? Se aqui está deixando claro que as pessoas estavam entendendo falar na sua própria língua materna? A pessoa que fala que esse derramamento do Espírito Santo era falar em línguas estranhas aqui, está fora da casinha. Desculpa falar isso para você. Não tem entendimento nenhum na palavra de Deus, tanto que a Bíblia fala, meu povo perece por falta de entendimento. Meu povo perece por falta de entendimento. Eu não estou querendo maltratar você. Não estou querendo ridicularizar você.
Eu só quero que você entenda, na própria palavra de Deus está escrito, está pautado na Bíblia, não é o Eliseu quem está dizendo isso por um acaso da minha cabeça. Está na palavra de Deus, meu querido amigo. Só que não fique só nesses vídeos que eu estou fazendo, busque mais, aprenda mais, tem mais na Bíblia sobre isso. Estuda mais. Ora, pede para o Espírito Santo, Senhor, é isso mesmo? É verdade o que eu estou ouvindo aqui no vídeo? É isso mesmo? Deus vai te ajudar, vai te abençoar, você vai sentir esse desejo no coração de buscar, de conhecer, você vai sentir paz com as verdades. O verso 9. Nós que somos, agora ele fala das regiões que são as pessoas, para você entender, que não era só dali daquele local, como nós já vimos no verso 5, que era de todo o mundo. Agora ele cita as regiões, olha para você ver. Nós que somos partos, medos e helenitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do ponto da província da Ásia, ele está citando de várias regiões, pessoas com vários idiomas, estão ouvindo no seu próprio idioma materno os apóstolos falando, pregando. Continua no verso 10, citando as regiões: Frígia, Panfilha, Egito, das partes da Líbia, próximo a Cirene, e romanos que estão morando aqui, tanto judeus como convertidos ao judaísmo. Pessoas de todos os cantos do mundo morando ali, falando línguas diferentes. Agora ouve a pregação na sua própria língua materna. Essa é a língua de fogo que o Espírito Santo deu a eles. Falem na língua deste povo para que eles entendam a pregação do Evangelho. Para quando eles voltarem para as suas regiões, para os seus países, eles vão pregar o Evangelho porque eles ouviram o Evangelho aqui na língua deles. Era para a pregação do Evangelho avançar com mais rapidez. Deus usou essa estratégia de derramar o Espírito Santo ali, que a pregação fosse pregada ao mundo todo de uma forma urgente, com rapidez ao mesmo tempo. Então não precisava os apóstolos sair dali e cada um para uma região pregar o Evangelho. Eles pregaram para todo mundo em um só local, falando nas suas línguas maternas. Você está entendendo? Está prestando atenção como a inteligência de Deus é fantástica? Então a pregação do Evangelho avançou de uma forma espetacular em um só dia. Nós vamos entender mais aqui ainda. O verso 11 continua falando ainda das regiões. Cretenses e árabes, todos nós os ouvimos discursar sobre as grandes realizações de Deus em nossa própria língua. Você prestou atenção? Eu quero que você leia na sua Bíblia aí. Às vezes a versão tá com palavras diferentes, mas é o mesmo significado. É o mesmo sentido. Não é falar em línguas estranhas que ninguém entende, queridos. É falar em outro idioma. Como nós já falamos nos versos, nos textos, nos vídeos anteriores. Verso 12. E todos estavam absolutamente assustados e confusos, porquanto, perguntando uns aos outros, o que significa isso? Por que estavam confusos? Porque os apóstolos não falavam em línguas. Pregaram há tanto tempo ali para todos ali, numa língua materna deles, não em línguas estrangeiras. Então o Espírito Santo usa essa estratégia para pregar o Evangelho com rapidez, tanto que nós vamos ver aqui já em seguida, mais para frente um pouco, que ouviram a mensagem, muitos aceitaram, ouviram o discurso de Pedro, nós vamos falar um pouquinho ali mais para frente, e acrescentou naquele dia 3.000 pessoas foram batizadas. Queridos, o interessante é que essas 3.000 pessoas que receberam o batismo, que Pedro fala, recebe o batismo e recebe o Espírito Santo, essas pessoas não falaram em línguas. O único momento que é falado em línguas é este momento. E Paulo fala em línguas porque ele também já tinha aprendido a falar em vários outros idiomas, né? Então, alguns deles falaram em outros idiomas porque é um dom que nós vimos lá no livro de 1 Coríntios, né, capítulo 12 e o 14, onde fala os dons de línguas, que uns receberiam os dons de língua, né, mas é de falar em outros idiomas, outros de interpretá-las, né? É a pessoa que interpreta as linguagens que estão sendo faladas. Essa língua estranha que está sendo falada, tem alguém que consegue interpretar? Existe alguém no mundo? Me aponte, me mostre essa pessoa.
Eu lhe garanto que não existe ninguém que entenda essa linguagem, que interprete essa linguagem que é falada aí. Então não adianta. Ela não está na Bíblia. Se você fala esse tipo de língua, só Deus pode entender, porque Deus sabe de tudo, né? Deus conhece tudo. Mas ninguém está sendo beneficiado, como falou lá no livro de Coríntios para nós, que todos devem ser beneficiados com o estudo que está sendo feito. E nem o próprio falante sabe o que está acontecendo. Queridos, claro que naquele momento que a pessoa está falando em línguas ali, ele vem e cita algumas coisas de algumas pessoas, que a pessoa fala assim, mas só eu sabia, isso é de Deus. Queridos, Satanás conhece toda a nossa história. Ele pode usar pessoas para falar da nossa história que só nós sabíamos, só coisa que está guardada em nossa mente, nosso coração, para nós pensarmos que é de Deus. Satanás é astuto e manhoso. E ele quer fazer isso para as pessoas serem enganadas e continuar naquele caminho achando que é verdade. Porque quando Jesus voltar, não haverá mais tempo de se arrepender ou de voltar atrás. Ele vai estar dando risada, porque você vai se perder com ele. Então busque mais conhecimento, busque a sabedoria do céu para você não ser enganado. Porque tudo que é para você saber, Deus deixou revelado aqui na palavra dele, está aqui na Bíblia. Aqui tem todas as respostas. Não adianta chegar alguém falando para você coisas que só você sabe, aí você vai falar, ai, de Deus isso. Nem tudo é de Deus. Nem todo arrepio que é sentido é de Deus. Nem toda gritaria é de Deus. Deus é um Deus de ordem, um Deus de tranquilidade, de paz. Um Deus de respeito, de ordem. Onde há bagunça, gritaria, isso não quer dizer também que é derramamento do Espírito Santo, queridos. Essa euforia de momento não quer dizer que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem, desce na pessoa, a pessoa vive isso na vida prática diariamente, todos os dias da vida. Passa por tormentas, por dificuldades, sofre muito, chora, mas mesmo assim ainda é mais feliz porque tem Jesus no coração e vive isso na vida prática. Não é só no momento que está na igreja ali, não. Não é só no momento que acha que vai falar em línguas. Não deixe ser enganado, meus queridos amigos. Vamos continuar então? No verso 13. Entretanto, outros, para ridicularizá-los, exclamavam, esses estão cheios de vinho novo. Falando assim, esses estão bêbados, estão falando asneira. Essas pessoas para ridicularizá-los. Você está entendendo? Pessoas que não estão nem aí com Deus, estão totalmente com o inimigo, do lado de Satanás, né? Faz isso. E hoje não é diferente. Hoje é igual. Quando você vai para a igreja, as pessoas estão ridicularizando você. Dizendo, ô crentinho para a igreja. Né? Ri por último e ri melhor. Quando Jesus voltar. Eles vão ter a punição que merecem. Aí, queridos, acontece o discurso de Pedro. Né? Pedro, ele pega ali e toma, acontece ali no verso 14, aí aconteceu que colocando-se em pé juntamente com os 11, Pedro, juntamente com os 11, certo? Eu vou explicar aqui isso. Pedro tomou a palavra e em alta voz pregou à multidão reunida. Como assim, Pedro? Você vê que aqui só Pedro fala e todos entendem. Pedro não estava falando em todas as línguas ao mesmo tempo. O que acontece? Aqui, vou explicar para você. Pedro estava falando e os outros apóstolos, todos aqueles que receberam o dom de língua ali, estavam interpretando na linguagem de cada um que estava ali o que Pedro estava falando. Era como se eles fossem o intérprete de cada povo, de cada nação diferente. Então cada um estava falando em uma linguagem o que Pedro estava falando e todos estavam entendendo o discurso. Então Pedro falou em uma linguagem, não fala qual, mas ele recebeu do Espírito Santo uma língua e ele estava falando. E os outros estavam interpretando aquela linguagem, na linguagem das pessoas que estavam ali, e todos estavam entendendo o discurso. Aí Pedro fala ali, ó. Homens judeus, de todos os habitantes de Jerusalém, permitais que vos esclareça o que se passa, porque falaram que eles estavam bêbados, né? Dai, pois, atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como pensais. Porque Pedro, quando eles começam a falar em línguas estranhas, Pedro já entende que as pessoas ali, muitos iam ridicularizá-los. Então ele já sabia, o Espírito Santo já tocou no coração de Pedro. Pedro então toma a palavra e fala, explica.
Vê como tudo está explicadinho por Deus. Deus permite que seja tudo explicado, esclarecido, para não ficar dúvida com ninguém. E quando se fala em línguas estranhas que ninguém entende, fica a dúvida, ninguém sabe o que está sendo falado, ninguém é beneficiado com isso. Estes homens não estão embriagados como pensais, até porque são apenas 9 horas da manhã. Eles não beberiam vinho de manhã, na parte de manhã. Quem que vai sair bebendo aí, uma pessoa normal, decente, né? É só os pinguços mesmo, os bêbados que vivem em boteco, já amanhece no boteco, né? Muito diferente disto, o que está ocorrendo foi predito pelo profeta Joel. Aí Pedro fala: nos últimos dias diz o Senhor que derramarei o meu Espírito sobre todos os povos. O Espírito Santo está em todo aquele que crê, aquele que for batizado e crê, recebe o Espírito Santo. A Bíblia diz isso. Pedro vai falar isso aqui mais para frente. Sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu Espírito. Naquele dia, e eles profetizarão. O profetizar com o Espírito Santo aqui, você sabe, eu já falei o que é profetizar, né? Nós temos o Espírito Santo e pregamos o Evangelho, pregamos a volta de Jesus, o plano de Jesus, isso é profetizar. Você vai profetizar algo que Jesus prometeu que ia fazer e vai cumprir, algo que vai acontecer. A palavra de Deus diz isso, ela esclarece tudo o que irá acontecer para nós. É o profetizar. Porque se ela ficar escrita aqui e ninguém falar nada, não adianta nada. Então alguém tem que falar, alguém tem que profetizar. Mas profetizar o que está aqui, o que Jesus deixou para nós. Não é nada aleatório, nada que vem na minha cabeça. Não é nada da cabeça do próprio profeta. É o que Deus manda. E o que Deus manda nos últimos tempos, Ele deixou tudo escrito aqui para nós na tua palavra. Ok? Eu vou passar adiante para dar tempo da gente terminar aqui. Eu vou para o verso 37 para nós explicarmos o finalzinho. Você pode ler o restante aí na tua Bíblia. Senão não vai dar tempo de concluir nesse vídeo. O verso 37 em diante. Ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos. Caros irmãos, o que devemos fazer? Orientou-lhe Pedro, olha bem, orientou-lhe Pedro então, arrependei-vos a cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Queridos, recebereis o dom do Espírito Santo. Então eles não saíram profetizando em outras línguas. A Bíblia não cita isso. Em lugar algum fala. Eles receberam o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não é para sair falando em línguas diferentes. Nós já falamos nos outros vídeos, você pode assistir e aprender. Porquanto a promessa pertence a vós e aos vossos filhos e a todos os que estão distantes. Enfim, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras dava seu testemunho pessoal e o encorajava proclamando: sede salvos desta geração que perece. Assim todos quanto aceitaram a sua palavra foram batizados e naquele mesmo dia juntaram-se a eles cerca de 3.000 pessoas. Você entendeu? Essas 3.000 pessoas receberam o Espírito Santo, aceitaram, acreditaram na pregação e receberam o Espírito Santo porque foram batizadas. E não saíram falando em línguas. Elas ficaram possuídas pelo Espírito Santo, mas para pregar o Evangelho, agora viver os planos de Deus, né? Viver nos caminhos de Deus, como nós vivemos, né? Todo aquele que crê em Jesus, que vive os planos de Jesus, aceita as leis de Deus, vive, né? Obedecendo às leis de Deus, recebe o Espírito Santo. E não sai falando em língua. A não ser que o Espírito Santo queira dar o dom de língua para ser falado, um dom de língua que é legível, entendível. Mas na nossa época não há necessidade, queridos, como nós falamos no vídeo anterior. Porque naquela época houve essa necessidade para a pregação do Evangelho, para um avanço da pregação do Evangelho ao mundo todo. Hoje em dia tem métodos diferentes que o Evangelho pode ser pregado, pode ser traduzido, né? Tem tantos meios que não há necessidade de um derramamento do Espírito Santo sobre esse assunto. Então você recebe o Espírito Santo ao acreditar, ao viver isso na tua vida e ser batizado e vive através do Espírito Santo e com o Espírito Santo, mas sem esse dom de falar em línguas estranhas. As línguas estranhas são as línguas maternas, né? Tanto que hoje você pode estudar e aprender esse tipo de língua, porque tem a facilidade, né? Então não precisa vir do céu esse dom assim automático, sem ninguém estudar. Se você quer falar uma língua inglesa, você pode estudar.
e aprender sobre ela. Ok? Queridos, que você possa fazer parte desse povo, né? Desse povo que recebe o Espírito Santo e que crê em Deus desta maneira. Desta maneira. Que não é falar em línguas estranhas, aleatórias e que ninguém entende. Tudo que é falado tem que ser entendido, como nós falamos no outro vídeo, e tem que ser para benefício de todos. A pregação do Evangelho. Jesus deixou esclarecido para nós toda a sua palavra aqui. E se eu for ensinar outra pessoa, eu tenho que esclarecer tudo o que está aqui da mesma forma para que todos aprendam. Como que eu vou falar em línguas estranhas que ninguém entende e vai estar beneficiando aquela pessoa? Abra somente seu coração. Esse é o meu desejo para você. E não fique só nesses vídeos, procure mais saber sobre esse assunto. Tá ok? Que Deus te abençoe e te guarda. Que você possa ser usado pelo Espírito Santo, ser usado pelo Espírito Santo. E que esses vídeos possam ter feito um grande efeito na sua vida para o bem, para o seu crescimento, para o seu entendimento na palavra de Deus. Eu oro por você, mesmo sem te conhecer. Quem sabe um dia nós estaremos juntos lá no céu e você vai poder dizer, graças àqueles vídeos, eu estou aqui. Porque você vai buscar a sabedoria de Deus e vai buscar a não falar em línguas estranhas, mas sim ouvir a voz de Deus através da palavra que está na Bíblia e pregar do jeito que está na Bíblia. Em nome de Jesus. Amém?